Que envolve, o título pelo menos, envolve aqui uns negócios que eu acho interessante, vocês já sabem disso. E vamos ver do que se trata aqui, que é a cama de brechó. Porque assim, para quem não sabe, eu amo um brechózinho, né? Amo a lojinha de antiguidade, amo um móvelzinho velho, antigo, né? E aí tem essas coisas aí da energia que tem, que às vezes vem com fantasma junto, né? Então vamos ver o que aconteceu com essa cama de brechó. Boa noite, Ana. Oi, boa noite. Tenho 42 anos e não me orgulho em dizer que tenho fobia de levantar à noite. Ah, é? Simplesmente eu não levanto de forma alguma, nem mesmo para ir no banheiro. Já teve muitas vezes de chegar a molhar a cama. Fobia, fobia, né, gente? Eu odeio a noite. Nossa, que tenso. Uma coisa que não dá pra fugir, né? Porque sempre é de dia, sempre é de noite, sempre é de dia, sempre é de noite. Tem que morar lá no Alasca, no tempo de onde só tem dia, na época. Depois você muda de volta. Ai, meu Deus, fica indo trocando-os. Enfim. Odeio a noite. Mas tudo teve início quando eu tinha 11 anos. A minha antiga cama havia... Mas como assim? Minha antiga cama havia quebrado de tanto pular nela, é óbvio, né? Crianças. E meus pais, na época, não tinham condições de comprar uma cama nova na loja. E por essa razão, eles compraram uma cama em uma loja de móveis usados, que era mais em conta. Era uma cama antiga, de madeira maciça, com cabeceiras bem altas, que eu acho linda. Logo no primeiro dia que levaram a cama para casa, ao entrar no quarto, eu vi uma pessoa se arrastando para debaixo da cama, bem rápido. Ah, tenso, né? Pensei ser a minha irmã, que estava tentando me assustar. Abaixei, olhei debaixo da cama, mas não tinha nada. Fiquei assustado. Ah, é um moço que nos conta, gente. Eu não sei por que eu tô pensando que é uma moça. Só porque não falou, né? Sou fulano. Mas é um moço que nos conta. Abaixei e tal, fiquei assustado. Corri para falar para minha irmã. Mas ela deu apenas um sorrisinho e falou que eu tava maluco. A noite chegou. Mas o meu quarto ficava de frente com a porta... Ele ficava de frente, porta com o quarto da minha irmã. Deitei e quando já estava quase pegando no sono, senti a minha cama tremer levemente e gritei alto. Minha irmã correu para ver o que estava acontecendo e eu disse a ela que a cama se mexeu sozinha, que tinha alguma coisa embaixo da cama. Ela olhou e me fez olhar também. E realmente não havia nada ali. Ela disse que tinha sido um pesadelo e que qualquer coisa era para chamá-la. Deitei novamente, estava sem sono, e quando me virei para o lado, ele estava lá. Uma sombra escura, muito alto e magro no canto do quarto. Pareciam ossos colados na parede. Parecia estar tremendo. Saí correndo desesperado, pulei em cima da cama da minha irmã, que acordou assustada. E ela foi comigo novamente no meu quarto e quando entramos novamente eu vi aquela coisa se arrastando para debaixo da cama. E perguntei se ela tinha visto. Ela acendeu a luz, olhou debaixo da cama e como sempre não havia nada. E ela não viu nada. Mas vendo o meu desespero e como estava com medo, deixou que eu dormisse com ela. Deitei abraçado com ela. Me senti seguro. Acho que dormi, mas acordei de madrugada. Minha irmã estava dormindo, mas esquecemos de fechar as portas. Então, da cama da minha irmã, eu vi o bicho debaixo da minha cama. Aquela sombra negra com olhos amarelados estava olhando fixamente para mim. E ele começou a se arrastar e se contorcer, saindo debaixo da minha cama. Ficou em pé, parado na porta do meu quarto, olhando para mim. Cutucava minha irmã, mas ela não... Eu cutucava minha irmã, mas ela não acordava. Daí eu gritei. Gritei com todas as forças dos meus pulmões. Minha irmã acordou. Meus pais acordaram. Contei para eles o que estava no meu quarto. Eles foram lá, olharam, mas não tinha nada. Pedi para eles fecharem as portas. Voltei a dormir com a minha irmã.
Acordei de manhã. Minha irmã já tinha ido para a escola, meu pai foi trabalhar, minha mãe estava na rua conversando com a vizinha. Olhei para o meu quarto, a porta ainda estava fechada. Precisava entrar lá para pegar minhas roupas e minha mochila para ir para a escola. Fui na cozinha, peguei uma faca e fui lentamente caminhando em direção ao quarto. Abri lentamente a porta, a janela fechada, a luz apagada, estava escuro. Então eu corri para acender a luz, mas no meio do caminho eu senti uma mão enorme, magra e gelada, agarrar meu tornozelo e me puxou. Gente, caí no chão, bati a cabeça e a coisa começou a me puxar para debaixo da cama. Meu tornozelo ardia muito. Joguei a faca nele, mas ela atravessou aquela massa escura, como se não fosse nada. Aquilo tinha um cheiro de ovo podre, rosnava como um cachorro. Eu me debati, eu gritava. Então minha mãe entrou no quarto. Eu estava com quase metade do corpo debaixo da cama. Ela me levantou e havia uma marca vermelha, como se fosse uma queimadura no meu tornozelo. Passei pomada e percebi que a minha mãe também estava assustada. Ela abriu a janela do quarto e trancou a porta. Quando meu pai chegou do trabalho, viu meu tornozelo. Ele e minha mãe conversaram e depois eles retiraram a cama, desmontaram e colocaram no quintal e botaram fogo. Meu quarto ficou trancado. Continuei dormindo com a minha irmã até que os meus pais pudessem comprar outra cama. Mas mesmo quando compraram, eu continuei dormindo no quarto dela. Meu antigo quarto virou um quartinho de bagunça e vivia sempre trancado. Mas mesmo assim continuei tendo medo da noite. Medo do escuro. Eu sinto que mesmo, graças a Deus, não vendo mais aquele ser, ele ainda está por perto. Eu ouço ruídos à noite, rosnados baixinhos, ou aquele cheiro horrível já conhecido. Hoje em dia só durmo com a porta trancada e com a luz acesa, mesmo a minha mulher odiando. Tomo remédios para dormir e não correr o risco de acordar durante a noite. Já pensei em procurar ajuda, mas tenho muito medo de voltar a ver aquela coisa ou dele me atacar novamente. Não foi fácil escrever esse relato, pois eu não toco nesse assunto, evito até pensar sobre isso. Mas desde que meus pais trouxeram aquela cama para casa, minha vida nunca mais foi a mesma. Me sinto sempre observado e sei que nunca estou sozinho. Obrigado, Ana, pela oportunidade de compartilhar o meu medo e a origem dele. Fiquem com Deus. Um beijo pra você, obrigada. Mas aquela coisa veio com a cama. Ela não tem ligação com você, ou sei lá, tá bom, talvez veio com a cama, queimou a cama, ele ficou lá. Mas não vejo muito sentido. Dá uma conversada com o negócio, falou, ou se procurar ajuda em algum centro espírita para ver o que é esse negócio que veio com a cama, para se livrar disso logo, não dá para viver assim, com esse medo o tempo todo de uma coisa, quando você tinha 11 anos de idade. Procura ajuda, eu acho que talvez tenha sido só o medo que tenha ficado, né, porque foi uma coisa traumatizante, concordo, e se realmente tem alguma coisa, eu acho que dá bem para mandar embora. Porque não é uma coisa que tenha ligação com você. Nossa, o negócio tá comigo porque na outra vida eu fiz tal coisa. Acho que não, porque se veio com a cama, que vai embora com a cama. Tu vai falar, vá lá pra família que veio a cama, não tenho nada a ver, eu só queria dormir. Não, mas eu tô falando sério, procurar ajuda. Nesse sentido. Eu acho que é bem possível mandar embora, assim, conversar com isso daí e falar, segue tua linha. Me deixa. A mulher do elevador. A moça que nos conta esse relato tem 24 anos e é acadêmica de psicologia em Fortaleza, no Ceará. Mas o relato que ela vai contar aqui se passou com um amigo dela que trabalha num hospital na mesma cidade. Esse amigo dela tem 31 anos, também é de Fortaleza, e ela conta que ele já trabalhava nesse hospital, que é particular, já fazia uns 2 anos. E diz que a profissão é bem tranquila. A única complicação é que ele tem que pegar os corpos dos recém-mortos e levá-los até o necrotério.
E diz que apesar de hospitais serem lugares propícios para você ver aparições, enfim, ele diz que nunca viu, até esse dia, nada de estranho ou anormal acontecer. Ele conta que nesse dia ele acordou com um pressentimento bem ruim, mas mesmo assim foi trabalhar. Ele precisava trabalhar. E foi, e o trabalho corria normalmente, tudo nos conformes, quando ele recebeu a notícia de que ele precisaria ir até um dos quartos lá do hospital, pegar o corpo de alguém que tinha acabado de morrer e levar até o necrotério. Até aí tudo normal, era o trabalho dele. Então quando ele chegou no quarto, o corpo já estava todo preparado, todo arrumado para ser levado para o necrotério, devidamente coberto por um pano azul. E ele entrou no elevador com a maca e aquele corpo. Quando foi no andar seguinte, entrou no elevador junto com ele uma moça, uma mulher que parecia estar muito assustada. E a mulher incansavelmente pedia para o moço, para o amigo da moça que nos conta esse relato, para ele descobrir o corpo, para que ele retirasse o pano, que ela precisava muito ver o corpo. E o amigo dela, muito profissional, repetiu várias vezes que ele não podia fazer aquilo. Se ela achasse que o corpo era de um parente ou de algum conhecido, ela deveria se identificar para ser encaminhada até o necrotério, acompanhada de um técnico, como manda o protocolo. E a mulher, apavorada, saiu do elevador um andar antes dele sair para o necrotério, de onde ficava o necrotério, né? E agora que vem a parte realmente assustadora da história. Quando ele chegou no necrotério com a maca, ele descobriu um pouco o rosto, tirou aquele pano de cima e levou um baita de um susto. O corpo era de uma mulher e era uma mulher idêntica àquela mulher que entrou no elevador querendo insistentemente ver o corpo. O amigo dela, apavorado, imediatamente solicitou as imagens da câmera de segurança do elevador para comprovar que se era realmente a mesma pessoa ou não. E as imagens foram cedidas porque ele realmente ficou muito perturbado. E quando viram as imagens, viram que ele ficou o tempo todo falando e gesticulando sozinho no elevador. Pelas câmeras, ninguém entrou naquele elevador. Durante toda a trajetória ali no elevador com aquele corpo, ninguém interagiu com ele. Depois disso, ele pediu férias. E quando retornou ao trabalho, ele não conseguiu ficar mais no mesmo hospital e pediu transferência para um outro hospital da mesma rede. E ela termina dizendo que, infelizmente, não tem as imagens dele no elevador gesticulando sozinho, como, por exemplo, no caso da Elisa Lam. Mas ela afirma que o caso é real e só agora ele autorizou ela mandar. Vamos lá. Case com um e leve 3, entre aspas, 3, tá? O título é engraçado, mas a história é assombrada. Então, vamos ver. Tá rolando musiquinha. Tá. Deixa eu só deixar mudo aqui. Aí. Oi, Ana, tudo bem? É uma moça, tá? Bom, já troquei os nomes e, por favor, prestem bem atenção no relato para não julgar antes de saber exatamente como tudo aconteceu. E também pode ser que alguém já tenha passado por isso e comente sobre o assunto. Meu nome é Fulana, tenho 34 anos, sou casada há 4 anos com meu esposo Fulano. Nos conhecemos em uma academia. Ele falou que os nomes já estão trocados? Olha, eu acabo de ler... Ah, tá. Bom, já troquei os nomes. Tá. Fulano e fulano. Nos conhecemos em uma academia e nos tornamos amigos. Trocamos número de telefone e aos poucos as conversas acabaram em um encontro para um café. E surgiram mais outros, enfim. Estávamos praticamente namorando, mas nada assumido. O primeiro fato estranho que aconteceu foi em uma conversa pelo celular em que, do nada, ele se irritou e nem me lembro bem ao certo o que era. Foi uma divergência de opiniões, pelo que eu me lembre. Eu sei que ele começou a digitar textos enormes com xingamentos, palavrões, coisas sem sentido. Eu fiquei apavorada, pois eu não estava reconhecendo aquela pessoa.
não era a mesma que eu tinha me encontrado e conversado várias vezes. Aquilo não fazia sentido. Mas sei que depois de umas 3 horas, quando pararam de vir os textos enormes, eu simplesmente mandei uma mensagem e disse: esquece que me conheceu. Não fui mais na academia por uns 3 meses, porque eu não queria mais vê-lo. E ele também nunca mais entrou em contato comigo. Passado um tempo, tomei coragem e voltei a treinar. Quando cheguei, já vi de longe que ele estava lá. Tomei coragem e fui cumprimentar. E, para minha surpresa, ele me recebeu com um sorriso enorme no rosto e me abraçou de uma maneira que só quem ama sabe como é esse abraço. Perguntei para ele o que havia acontecido, por que fez aquilo e por que nunca me procurou. Ele disse que ficou com vergonha do que leu no dia seguinte e respeitou o meu pedido para esquecer que tinha me conhecido. Eu queria uma explicação, né? Nos encontramos novamente e ele me contou que já fazia muitos anos que ele sofria de apagões, nas palavras dele, né? Que simplesmente ele fazia coisas e que não se lembrava no dia seguinte. Que por muitas vezes acordou deitado em bancos da rua pela manhã, não sabendo como teria chegado lá. Ele me contou que trabalhava em uma loja já fazia muitos anos. Todos adoravam ele. E aconteceu um apagão desses. Aconteceu um apagão desses em um dia de trabalho. E o que ele me contou foi o que contaram para ele, pois ele não lembra de nada. Disse que acordou em um hospital e os médicos falaram que ele havia tido um surto violento. Ele relatou aos médicos esses episódios anteriores de que nunca se lembrava de nada e resolveram interná-lo. Ele ficou por volta de 30 dias internado à base de medicações e continuou o tratamento por mais 1 ano e meio, mas nada resolveu. Nenhum remédio, nem terapia ajudou em nada. Bom, resolvemos esquecer o que havia acontecido e continuamos a relação. E fui avisada das coisas que por vezes poderiam acontecer. Ele deixou bem claro isso e disse que não queria ver a pessoa que ele ama sofrer por causa dele. E eu, como amo ele demais, disse: eu vou cuidar de você. Fomos morar juntos e nos damos muito bem. Ele é uma pessoa muito carinhosa, companheira e atenciosa. Mas o que eu temia não demorou muito para acontecer. Do nada, ele chegou um dia em casa transformado, falando alto, xingando, brigando, mas não comigo, e nem me dizia o que era. Eu fiquei muito assustada e segurei ele para perguntar o que havia acontecido. Quando ele virou, eu me assustei. Não era o Luiz ali, nomes trocados, tá? Não era ele ali, era outra pessoa. Como posso explicar? Era um olhar diferente, uma fisionomia diferente, uma voz mais grossa e uma risada debochada quando me encarou. Quando me encarou, estranhei aquilo. Ele nunca riu daquela maneira debochada. Foi então que conheci o segundo Luiz, porque aquele não era o meu marido. Se virou e foi para o quarto e continuava falando e brigando sozinho. Como ele já tinha me avisado, deixei lá brigando e fui fazer um café. Logo escutei um estouro. Corri no quarto e ele havia chutado a televisão que ele jogava videogame. Ele me olhou e riu debochado novamente. E eu disse: o que você fez? Você quebrou sua TV? E ele respondeu rindo: sim, minha TV. E foi sentar no sofá. Deixei tudo lá e fui terminar meu café. Quando voltei, ele tinha dormido no sofá. Simplesmente apagou. Bom, não dormi direito de noite, digerindo o ocorrido. E pela manhã, quando acordei, ele estava no banheiro escovando os dentes. E quando saiu, eu perguntei: o que tinha acontecido? O que aconteceu? E ele me disse: aconteceu o quê? Eu peguei ele pelo braço e levei no quarto para mostrar a TV. Só vi quando lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto.
pois ele tinha muito zelo por suas coisas. Ele cuidava muito de tudo, sempre tudo arrumadinho e organizado. Então contei o que aconteceu e disse para ele que não era ele, era a outra coisa. E ele disse assim: como outra coisa? Então eu disse que o olhar dele era outro, a voz, a risada debochada. Foi quando ele me contou que depois daquele surto na loja, ele encontrou uma cliente e amiga de muitos anos na rua e ela perguntou como ele estava. E ele disse que bem, que estava se tratando e tudo mais, e a mulher falou para ele assim: Luiz, eu estava na loja no dia que aconteceu tudo e não era você, era outra coisa. Eu te conheço há anos e não era você naquele momento. O seu olhar e a sua voz estavam diferentes. A mesma coisa que eu disse para ele, a amiga dele também havia dito. Passei por mais alguns episódios desses. Tinha vezes que ele simplesmente tirava os óculos e saía correndo para a rua. Detalhe que ele não enxerga sem os óculos. É totalmente cego sem os óculos. O grau dele é muito alto. Eu vou te mandar em anexo a receita dele para você ver que não faz sentido como ele corria pelas ruas de noite sem os óculos. E realmente ela anexou aqui a receita dos óculos dele. Bom, e eu não sei se eu posso mostrar ou não, mas vamos lá. Bom, ele saía pelas ruas correndo à noite sem os óculos e voltava depois de umas 2 horas. Eu fui aos poucos aprendendo como fazer para expulsar aquele que não era o Luiz. Eu segurava ele e olhava bem nos olhos dele e dizia: sou o seu amor, olha para mim, olha bem para mim, volta. É a fulana que está aqui. E segurava o rosto com as mãos para ele não desviar os olhos e repetia várias vezes para ele voltar. E aí devagar o olhar ia mudando, os olhos se enchiam de lágrimas e ele voltava. Numa noite em que ele voltou do treino da academia e estava dolorido, eu pedi para ele se ele queria uma massagem e ele deitou de barriga para cima e massageei as pernas que estavam querendo dar cãibras. Quando olhei para ele, eu achei que estivesse dormindo e chamei umas 2 vezes para tomar banho. Foi ali que conheci o terceiro Luiz. E foi a única vez que consegui falar com ele. Eu chamava: amor, amor, acorda? E uma outra voz balbuciou assim: ele não deixa o Luiz ficar com a fulana. Ele nunca vai deixar. E eu perguntei: quem tá falando? E ele repetiu a mesma coisa. Ele não deixa o Luiz ficar com a fulana. Então eu perguntei: quem é a fulana? E ele falou: a fulana é muito legal. Ela sai com o Luiz, ela levou ele para comer fora, mas ele não quer deixar o Luiz quieto e feliz. Fulana é ela, tá? Quando eu quis perguntar mais coisas, ele já não me respondeu mais e demorou mais de meia hora para acordar. Quando ele acordou, eu contei o acontecido e ele perguntou se eu tinha hipnotizado ele ou algo assim. E eu disse: claro que não. Eu acho que nem devia ter contado que falei com essa terceira pessoa, porque eu deixei ele muito abatido depois disso. Por várias vezes eu escutava ele falando no banheiro. E quando chegava perto para ver se entendia alguma coisa, parecia que estava discutindo e discordando com alguém. Era como se alguém estivesse julgando ele, e ele se defendendo e se impondo. Um desses apagões aconteceu na casa da mãe dele. Eles começaram a discutir e ela dizia: sai do meu filho! Você não é o meu filho! Deixa ele em paz! Foi ali que vi que ela sabia também que não era o filho dela, era outra coisa. Eu não falei para ela detalhadamente que sabia o que acontecia com ele. Eu apenas comentei se ela lembrava quantos dias ele tinha ficado internado no hospital naquela época. E para minha surpresa ela disse: o Luiz nunca ficou internado em hospital. Eu não sei por que ela esconde isso.
Eu sei que é verdade, porque no meio dos documentos dele, quando veio morar comigo, eu achei parte do prontuário e receitas de remédios e exames da época. E também depois disso, nunca mais falei nada para ela. Mas volta e meia ela me liga e pergunta: o Luiz tá bem? Ele tá calmo? Sei que o primeiro ano foi muito difícil até eu conseguir lidar com tudo isso. E como sou espírita, eu tenho muito mais controle do que talvez outra pessoa tivesse. Hoje esses episódios não se manifestam mais porque ao menor sinal eu já os domino totalmente e não deixo esse mal entrar nele. Esse segundo Luiz, apesar de o terceiro ter dito que não ia deixar ele ficar comigo, nunca fez nada de mal fisicamente comigo, nem nada disso. O que queria era, através desse tormento que causava, que eu me afastasse do meu esposo. Ele queria que ele não tivesse ajuda e amor. Desejava sofrimento e tormento para a vida dele. Para mim, uma entidade negativa. Hoje eu vivo uma vida muito feliz e agradeço todos os dias por não ter desistido dele, porque esposo melhor que ele não há. Uma pessoa muito inteligente, meio nerd até, carinhosa e companheira para todos os momentos. Tudo que me dediquei a ele hoje recebo em dobro. O amor venceu. Beijos, Ana. Sei que o relato é comprido, mas se não fosse assim não entenderiam. Adoro o seu canal e não perdemos nenhum relato seu. E pedi autorização dele para escrever tudo o que aconteceu com ele, já que nunca contamos isso para ninguém, a não ser os médicos que tratam dele. E agora estou dividindo essa história, mesmo que anonimamente, com vocês. Muito obrigada por dividir a história aqui. Então, eu não entendo o que é a receita do óculos, mas enfim, ela colocou aqui, ó. Eu não sei, olho direito e olho esquerdo, é isso. Eixo. Olho direito é 25 e o olho esquerdo 165. Isso tá no eixo. Aí depois tem ESF.SIL. Aí tem menos 3,50 no olho direito, menos 6 no olho esquerdo. O sil é menos 1,50 e no esquerdo também menos 1,50. Não sei o que é isso. Sei que o eixo é 25 e 165. Eu não entendo o que é isso. Deve ser muito. Que calor, meu Deus. Eu vou diminuir isso aqui. Meu chapéu. E aí, pessoal? A gente poderia, né, dizer que é transtorno de múltipla personalidade. Mas não melhora, não tem tratamento, porque ele tentou. Fez, ficou um tempo tratando, medicando e não melhorava em nada. Aí quando ela pega, ela fala com ele, tudo, não sei o que, conseguiu dar uma controlada falando com essa outra personalidade ou essa outra entidade, né? Então, eu acho que as duas coisas podem acontecer. Pode ser que isso aconteça com algumas pessoas, mas realmente seja um caso psiquiátrico. Entendeu? Múltiplas personalidades que precisa de tratamento médico. Agora, pode ser que também tenha pessoas que tenham isso no espiritual. São outros espíritos, sei lá, que tomam conta da pessoa de vez em quando. Me digam aí, vocês que entendem mais disso. Vamos lá. Estadia no hospital. Olá, Ana. Meu nome é Fulana, tenho 31 anos e moro em uma microcidade do interior de Minas. A partir de agora, todos os nomes estarão trocados. Nunca fui de ter muitos amigos. Na cidade em que moro, quase nunca tem nada para fazer.
Quando fiz 20 anos, comprei minha tão sonhada moto, o que melhorou muito a minha vida social. Eu, que quase não saía, comecei a ir todos os fins de semana para alguma cidade com a minha inseparável e única amiga na época. Os nomes estão trocados, né? A Dani. Arrumei um emprego em uma cidade vizinha, cerca de 30 quilômetros de distância, que ia e voltava de moto todos os dias. Entrava às 3 da tarde e saía 1 da manhã. Pegava a rodovia e voltava para casa. O emprego acabou matando os meus passeios de sexta-feira com a Dani e nos víamos apenas aos sábados e domingos. Dani começou a namorar com uma ex-colega minha de escola, que vou chamar de Edith. Edith e eu fomos amigas próximas, mas devido aos seus desvios de caráter e maldades das quais eu não conseguia assistir, acabei me afastando dela e até deixando claro que estávamos em lados diferentes. Dani era muito apaixonada pela Edith. Tinha um relacionamento conturbado, brigas intensas, agressões físicas. Eu sabia que não adiantaria nada falar coisas para alguém que estava cega de paixão. Apenas deixei claro para Dani que ela iria sofrer e que Edith e eu não deveríamos ter nenhum tipo de convivência. Acabei tendo que me esbarrar algumas vezes com Edith, que já estava irritada comigo, pois todas as vezes que o namoro não ia bem, a Dani me procurava para sairmos e contava tudo o que estava passando. Nunca dei palpite nenhum. Sabia que o tempo mostraria a verdade e respeitava a escolha da Dani. O tempo foi passando e elas terminaram. A Dani sofreu muito. Eu queria poder ajudar de alguma forma. Voltamos a intensificar as nossas viagens curtas nos fins de semana. E Edith queria morrer ao ver que Dani estava deixando de procurá-la e superando o término. A minha moto era usada e o tanque dela veio com adesivo colado. Todo mundo me dizia para tirar, por ser uma imagem forte e não bonita. Era uma morte segurando a foice, que nunca me incomodou. Ficou lá por bons meses. Acabei tirando de tanto falarem na minha cabeça. Em um domingo, ao fim da tarde, Edith, despeitada como sempre, veio me confrontar. Disse que a culpa do término do namoro era minha, que eu devia ter inventado um monte de mentiras sobre ela e até insinuou que a Dani e eu tínhamos um caso. Eu fiquei parada ouvindo todo o show. Eu não movi um músculo. Sabia que ela queria que eu perdesse o controle para depois se fazer de vítima, como sempre. Ela estava visivelmente bêbada e muito alterada. A voz dela começou a mudar. Não era mais ela. Era uma voz masculina. O rosto ficou estranho e 2 vultos negros ficaram atrás dela, um de cada lado, como 2 guarda-costas. Ainda com a voz masculina, ela me disse: "Você se acha bem forte, mas não sabe com quem está mexendo. Cuidado com o caminho que você anda, porque eu vou pegar e não vai chegar viva no seu próximo aniversário." Dani chegou a tempo de ouvir a ameaça. Ficou muito assustada e arrastou Edith para longe de mim. Faltava exatamente 1 semana para o meu aniversário. Outubro de 2007. Madrugada de quarta para quinta. Chovia. Saindo do trabalho, o meu supervisor me chamou para fazer 1 hora extra. Estava tão exausta aquela semana que eu só queria ir para casa dormir. Os meus colegas de trabalho também me disseram para ficar. Chuva e moto não é uma combinação muito boa. Mas coloquei minha mochila, vesti minha roupa de chuva por cima, subi na moto e fui. Aquele dia eu estava aérea, no piloto automático. Eu peguei a rodovia onde quase nunca encontrava ninguém. Era comum ter assaltos no trevo, pois não tinha visão. Então eu nunca o fazia. Mulher, sozinha, à noite, rodovia escura. Foi um erro. Como sempre passei direto e não fiz o trevo, mas naquele dia vinha um caminhão. Então olhei e não reagi. Parecia ter umas 3 vozes na minha cabeça falando, e umas tentando me tirar daquela situação, outras me mandando fechar os olhos. Me vi então assistindo a cena.
mão travada no acelerador, 125 km por hora, o caminhão em minha direção, o farol dele me cegando, buzina, chuva. Meio segundo antes de bater de frente, eu puxei a moto e ouvi apenas um barulho muito alto. Bati, não de frente. A pancada me jogou 200 metros morro acima. Rosto virado para o chão, água escorrendo. Fiz força para me virar e ouvi um barulho de carro vindo. Olhei e meu corpo estava a metade no meio da pista e a outra metade no acostamento. O carro passou e de novo meu rosto virado para o chão. Fiz força novamente, me virei e não acreditei no que eu vi. A roda do carro fez um rastro de sangue. O carro havia passado em cima de mim. Eu olhava as lanternas traseiras se afastando e uma estrada que não tinha movimento nenhum. Parecia estar sendo sorteada para a morte. O carro não parou para dar socorro. O caminhoneiro, sim. Olhei minha perna esmagada, a chuva lavando meu sangue, o homem descendo do caminhão e muito nervoso me chamando de doido. De doida, acho. Só me lembro de falar: moço, me leva para o hospital. A partir daí a história ficou bem estranha. Vou dividir entre o que eu me lembro e o que realmente aconteceu. O que aconteceu? Perto do trevo não tinha casas, apenas um curtume, onde tiram um couro de animais para fazer sapato e bolsas. Que pelo horário obviamente estava fechado, mas tinha um segurança noturno que, ao ouvir o barulho, saiu para ver o que estava acontecendo. Foi ele que ligou para os bombeiros. Disseram que eu estava acordada, que eu falei meu nome, telefone, conversei com a polícia. Tiveram que fazer todos os procedimentos policiais antes da minha remoção para o hospital. Fiquei na chuva esperando. Fui para o hospital consciente, assinei minha entrada no hospital, fiquei lá por 3 dias. Hospital de cidade pequena. A minha mãe era enfermeira e morava em São Paulo. Demorou para ir me visitar, pois disseram que eu estava bem e conversando. Quando ela chegou, viu que era grave. A minha perna estava necrosando e alguma coisa tinha que ser feita com urgência. Brigou, me levou por conta dela, arrumou uma ambulância no hospital onde ela trabalhava, assinou o termo de responsabilidade e me levou. De lá, me levaram para o Hospital das Clínicas devido às complicações. Tentaram salvar a minha perna. Era tarde demais e no dia do meu aniversário eu tive que fazer uma amputação. Fiquei em coma induzido para não sofrer tanto. O que não estava previsto era que eu demoraria para voltar. Meu histórico médico era fratura nos 2 braços, tornozelo direito, acetábulo bilateral, pubis, afundamento de fêmur dentro do acetábulo, traumatismo craniano leve, fraturas em 2 ossos do rosto, amputação de membro inferior esquerdo. Acima do meio da coxa. Bactéria hospitalar e septicemia, ou seja, infecção generalizada. Pediram para avisar a família que deviam se preparar para o pior. Agora, o que eu lembro? Depois que pedi para o moço me levar para o hospital e olhei de novo a minha perna esmagada, eu tive uma vertigem. Eu não sentia dor alguma. E lá longe vinha um homem correndo, que depois fiquei sabendo ser o segurança do curtume. Eu apaguei. Quando acordei, estava no caminhão. O motorista, visivelmente atordoado, dirigia e às vezes limpava uma ou outra lágrima. O vi também tendo pesadelos e a sua esposa preocupada com ele. Apaguei de novo. Abri os olhos sonolenta com a visita de uma amiga que há muito tempo eu não via. Estava em um quarto enorme, ela toda de branco, com a sua voz suave, me disse que tudo ia ficar bem. Mas eu nunca soube se essa visita realmente aconteceu. Apaguei. Não sei bem como explicar, mas durante esses apagões era como se eu dormisse e não sonhasse com nada. Eu sentia que o tempo estava passando, mas não reagia muito bem. Quando entrei em coma, as experiências fora do corpo vieram com mais intensidade.
Andava pelo hospital, assistia procedimentos, vi quando fizeram a minha traqueostomia. E apesar de não sentir dor, achei que queriam me matar. E foi a última vez que vi o meu corpo de fora dele. Conheci todos os lugares, eu juro, Ana, eu andei em tudo, mas a minha mãe me disse que desde que entrei no hospital eu nunca saí da cama. Eu jamais conseguiria ficar em pé, mas era tão real. Eu levantando para ir no banheiro, eu via os enfermeiros que cuidavam de mim, eu me via carregando o tripé do soro, arrastando por todos os lugares. Um dia segui minha mãe, ela foi até a lanchonete do hospital, pediu um lanche, mas não comeu, ela só chorava. Eu sentei ao lado dela, falava com ela, mas ela não me ouvia. Eu vi os meus 2 braços engessados, eu estava morrendo de fome. Tentava pegar o lanche que ela não comeu, mas as minhas mãos atravessavam e não pegavam. Eu ficava muito nervosa porque ninguém me ouvia. Eu era apenas um fantasma engessado, me arrastando pelos corredores de um hospital gigantesco. Eu não sabia se estava morta, eu não via o meu corpo. Eu deitava na minha cama como se eu estivesse vivendo ali, como se não tivesse fim. Sentia dores horríveis, não conseguia respirar. Era como se eu fosse morrer e ninguém pudesse me ajudar. Ninguém me via. Enfim, depois de 1 mês em coma, acordei. Ardia em febre e estava em cima de um colchão ligado a menos 2 graus para ajudar a baixar a febre. Não me lembrava de nada, nem sabia que eu um dia tinha tido uma moto. Perdi minha memória recente, que aos poucos foi voltando, mas até hoje eu não me lembro de algumas coisas que aconteceram uns dias antes do acidente. Eu fiquei na UTI por mais um tempo, ainda me alimentando por sonda, ainda com a traqueostomia aberta, tratando da bendita bactéria e esperando melhorar para fazer as outras cirurgias que foram deixadas para depois, já que eu não aguentaria mais nenhum procedimento cirúrgico. Estava muito chato lá. Todo mundo dormindo, nenhum vizinho de cama para conversar. Eu sempre falei muito e depois pude voltar a falar. E depois que pude voltar a falar, falei tanto que as enfermeiras não me aguentavam. E acabei tendo alta da UTI. Na verdade, porque eu estava melhor e não precisava mais ficar 24 horas ligada nos fios. Mas eu prefiro acreditar que ninguém resiste ao meu bom humor e eu precisaria ir para um lugar mais animado. Não fui. Me mandaram então para o isolamento. É um quarto com parede de vidro e do lado de fora tem todo um procedimento para entrar. Por causa da bactéria, as pessoas tinham que vestir luvas, aventais descartáveis, proteger os sapatos. Lá pelo menos tinha uma televisão. Nada de monitores cardíacos fazendo pip, pip, pip. E nem nenhuma pessoa morrendo no meio da noite com todo aquele movimento de ressuscitação, que eu até acho bem legal. O difícil é ver tanta gente morrendo. Como a parede era de vidro, quando chegava algum enfermeiro ou médico, eu via eles se preparando para entrar, lavando as mãos, vestindo as roupas. No segundo dia de isolamento, eu senti fortes dores abdominais. A comida chegou e eu toda animada, minha primeira refeição sem sonda, já tinha feito os testes com a fono para reaprender a comer e respirar. Abri minha marmitinha, uma comida deliciosa, sem uma gota de sal. Mesmo assim eu fiquei bem feliz, era uma evolução. Agora sim poderia me alimentar, pelo menos era o que eu achava. Comi e a dor piorou muito. Vomitei até minha alma. Pedi 1000 desculpas à moça da limpeza, mas era incontrolável. Ela nem acabava de limpar e eu vomitava de novo. A médica me avaliou, era bem jovem, não soube diagnosticar e deixou para resolver no dia seguinte. Naquela madrugada eu passei muito mal. Enquanto eu vomitava, vi um homem pelo vidro. Ele estava todo de branco, achei que iria me medicar. Ele era meio transparente. Aí que eu me toquei, que não era uma pessoa. Acabei dormindo, mesmo morrendo de dor. De manhã a médica chegou e pediu para que eu dissesse que tinha começado a sentir a dor naquele momento porque poderia custar o emprego dela. Saíram comigo às pressas, fui tomar litros de contraste para fazer uma tomografia.
9 médicos apareceram, divididos em 3 grupos de 3. Todos eles fizeram um exame de toque no meu abdômen. O primeiro grupo anotava tudo, eram médicos bem jovens. Não diziam nada. O segundo grupo era de homens de cerca de 40 anos, mas o último grupo eram senhores de cabeça branca, que já tinham idade para estar aposentados. Mas eles eram os fodões de lá. Cada toque era como se eu tomasse um soco. Enfim, veio o diagnóstico. O mais velho de todos disse: apêndice. Prepara a sala cirúrgica de emergência e leva o resultado da tomografia. O apêndice tinha estourado. Tiveram que literalmente me lavar por dentro para evitar infecção em outros órgãos. Tanta coisa aconteceu que nem dá para contar tudo aqui. Foram quase 6 meses de hospital, cirurgias, recuperação lenta. Quando voltei para o interior, a Dani foi me visitar. Me pediu desculpas, disse que sabia que tudo tinha acontecido pela energia das coisas que a Edith tinha enviado. Eu disse a ela que as coisas acontecem quando tem que acontecer e que Deus sempre esteve comigo, que não devemos sentir culpa por coisas que as outras pessoas fazem. Até hoje, a Dani e eu somos amigas, mesmo morando longe uma da outra. Edith ainda mora aqui, na mesma cidade que eu. Ainda é encrenqueira. Tem 2 filhos lindos e uma vida tranquila. Eu venho superando as minhas limitações e consigo fazer tudo, mesmo não protetizada. Se o mal que a gente faz volta um dia, eu não sei. Eu sei que não desejo que ela passe por nada disso, nem ela e nem ninguém. Todas essas coisas que aconteceram fizeram de mim uma pessoa melhor. Eu não acredito que tenha sido esse o desejo do coração da Edith. Apenas foi usada para dar um recado. Em uma briga não se pode ficar no meio. Sempre temos que escolher um lado. Desde muito cedo escolhi o meu. Mas dedico ao despertar espiritual das pessoas e isso incomoda. Me dedico ao despertar espiritual das pessoas e isso incomoda aqueles que precisam dessa cegueira. Deus sempre está ao lado de quem escolhe estar com Ele. E não falo aqui de perfeição e santidade, e sim de amor. O amor cura toda e qualquer pessoa. É aceitação, respeito, cuidado, saber deixar ir e entender que cada pessoa tem seu caminho. Não sabemos o que se passa dentro do outro. Gentileza gera gentileza. Obrigada pelo espaço. Mais do que histórias assombradas, vocês contam histórias de vida. Logo mais mando outros relatos. Sou super fã. Um beijo pra você. Muito obrigada pelo seu relato. No fim, tudo foi... Ela levou tudo como um aprendizado e crescimento. E melhorou com tudo isso. Olha só que beleza. Bonitas palavras. E nós contamos o longuete aqui, ó. Então vamos aqui dar mais um beijo nessa galerita. Elaine Alves. Vamos ver este relato aqui. O cheiro da morte. Acho que é uma moça. Vamos ver. Olá, Ana. Estou enviando mais um relato para vocês. Meu nome real colocarei no final. Pode me chamar de Ciclana. Venho através deste relato pedir até mesmo uma orientação, se alguém souber como eu posso lidar com essa situação. Ana, há muito tempo eu senti um cheiro horrível quando uma amiga se aproximou. Passou alguns dias e ela faleceu. Passou alguns meses e aí eu voltei a sentir o mesmo cheiro quando um amigo chegou na minha casa. Um cheiro de carne estragada, um cheiro que chega a me sufocar. Meu amigo ficou cerca de 1 hora na minha casa e aí foi embora. E em questão de meia hora, ligaram avisando que ele havia morrido. Me lembrei do cheiro, pois era a segunda vez que tinha acontecido, né? Mas tentei não associar, pensei que era somente uma coincidência. Passou um tempo, fui fazer uma prova em um concurso
Minha filha foi me buscar no curso. Quando entrei no carro, eu senti o cheiro. Pedi a Deus que eu estivesse enganada, pois minha filha estava grávida de 9 meses, já nos dias para ganhar o bebê. Quando foi 10 da noite, daquela noite, ela me ligou. Mãe, vem aqui para o hospital. Eu pensei, ela foi ganhar o bebê, né? Fui radiante. Quando cheguei à maternidade, recebi a notícia de que o bebê havia falecido. Uma gravidez saudável, tudo certo, ninguém entendeu o que aconteceu. Me desesperei tanto, pois eu havia sentido o cheiro, mas eu não pude fazer nada. Me culpei e até hoje não me perdoo. Mas o que eu devo fazer quando eu sentir esse cheiro? Como reagir? É horrível, uma sensação de impotência. Até hoje eu tenho medo de sentir esse cheiro. Isso deve ser horrível mesmo, igual sonho premonitório, né? Quando você sonha com coisa ruim, você... Assim, pra que eu vou saber disso se eu não posso fazer nada? Será? Ela teria o que fazer? Vai falar pra pessoa, cuidado. Eu não vou saber que jeito que essa pessoa talvez vá perder. Vai falar, vai no médico, vai fazer um check-up. Não saia daqui, ou não saia de casa. O que você vai falar pra pessoa? O que a pessoa vai pensar? Mas a gente já viu outros relatos aqui desse lance de algumas pessoas que identificam o cheiro, né? Nesse caso. E já com algumas pessoas parece que acontece remotamente e de outra forma. Porque eu lembro, já vi outras histórias assim também, mas eu lembro que a minha sogra falava alguma coisa do tipo, quando ela sentia um perfume de jasmim. No caso dela, ela sentia um perfume. Era alguma coisa assim. Ela estava lá de boa na casa dela, de repente vinha aquele perfume de jasmim. E lógico que no início ela não associou, mas depois de algumas vezes acontecendo, ela passou a associar. Que toda vez que ela sentia aquele perfume do nada no ambiente, alguém conhecido morria. Era questão de um tempinho depois receber a notícia. Mas aí ele parou de sentir, né? Mesmo com essa associação, depois de um tempo ela falou que não sentiu mais, graças a Deus. Mas é muito ruim, né? Muito ruim isso. Mas que nem no caso dela, não era na presença da pessoa, era remotamente. E era um cheiro bom até, né? Agora, era uma espécie de aviso. E isso daí também, mas no caso ela sente na presença da pessoa esse cheiro. Não sei, alguém aí já passou por isso? Escreve aí. O enforcado. Vamos ler aqui. Depois eu vou falar para vocês da viagem para Bolívia, tá? Aproveitando aí o gancho da Helena. O enforcado, vamos ver. Tem música? Oi, Ana, fique tranquila, esse relato não tem nomes. Meu nome é Fulana, sou fã do seu canal, hoje tenho 30 anos, mas isso que vou contar agora aconteceu já faz um tempo. Eu sempre gostei do sobrenatural, do inexplicável, às vezes até sinto quando as coisas vão acontecer. Já previ mortes na minha família e fora dela. Até choques elétricos eu já pressenti, acredita? Acho que eu tenho um dom, não sei. Que roliça tanto late. Sempre aconteceram coisas estranhas na casa dos meus pais, não era raro, mas nada que me deixasse com tanto medo quanto o que vou relatar a partir de agora. Eu sempre assisti filmes, documentários e séries de terror, particularmente eu adoro. E uma certa noite eu estava vendo na TV da sala um documentário chamado Assombrações, do Discovery Channel. Ah, adoro! Acho que é esse o nome, Assombrações. Eu não tenho muita certeza do nome, é esse mesmo. Porque isso aconteceu há uns 11 anos atrás, acredito eu. Não dá pra saber ao certo, mas sei que já tem bastante tempo.
Eu sempre assisti esse documentário com o meu irmão, que na época devia ter uns 7 anos. Era costume a gente assistir o documentário, que, diga-se de passagem, Assombrações era Assombrações era tudo baseado, é igual aqui os relatos, só que dramatizados. É a pessoa contando o que aconteceu com ela e ao mesmo tempo acontecendo ali, fazendo a dramatização, né? Então era uma série. Tipo aquele que tava no Netflix, o Eu Vi, Haunted, assombração, assombrado. A Haunting, acho que era isso em inglês. E era muito melhor do que muito filme de terror por aí. Porque era real, né? Bom, então era costume a gente assistir o documentário e depois irmos dormir na mesma cama, né? Mas nesse dia nós tínhamos brigado e ele não quis assistir o documentário comigo. Então ele foi dormir na cama da minha outra irmã e eu fiquei vendo o programa sozinha. Dormíamos todos no mesmo quarto, eu, meu irmão e a minha irmã. Mas só tínhamos 2 camas. E nessa noite o meu irmão estava dormindo junto com a minha irmã, na cama dela. Então fui dormir na minha cama sozinha, após ver o documentário. Acontece, Ana, que no meio da madrugada eu acordei com alguém puxando o meu dedão do pé pro alto. Abri os olhos, ainda meio sonolenta, e vi uma pessoa alta no final da minha cama. Pelo porte, parecia ser um homem, mas eu não tenho certeza, porque estava vestido todo de branco e com um capuz pontudo que tapava todo o rosto. Tipo aqueles que os membros da Ku Klux Klan usam. Nossa, não consigo nem falar. Essa pessoa ficou parada lá por alguns instantes, credo, e eu paralisada de medo. Então aquela figura soltou o meu dedo do pé e mostrou uma carta de baralho para mim, com uma pessoa pendurada de cabeça para baixo, e estava escrito a palavra O Enforcado. Naquela altura da vida, nunca tinha visto algo parecido. Eu nem sabia da existência de cartas de tarô. E fiquei pensando que ele estava ali para me matar. Foi quando ele desapareceu do nada, bem na frente dos meus olhos. Eu levantei correndo e fui na cama da minha irmã para acordar ela e o meu irmãozinho. Mas ninguém acordava. Eu sacudi tanto o meu irmão que ele levantou, mas não me dava atenção. Ele ficou andando de um lado para o outro do quarto e depois parou em frente à cama da minha irmã, que continuava dormindo. Então ele levantou o colchão da cama com ela em cima, numa força que criança nenhuma possui. E diga-se de passagem que eu e minha irmã sempre fomos gordinhas e bem mais velhas que ele. Não tinha como ele tirar aquele colchão de lá com ela em cima, mas ele tirou. Ela caiu no estrado da cama e ainda assim não acordou. Eu estava super assustada e perguntei: Fulano, o que você está fazendo? E ele respondeu: estou procurando. E eu perguntei por diversas vezes: procurando o quê? E a única resposta que ele me dava era: estou procurando. Por fim, comecei a sacudi-lo e ele voltou a si. Então chamei ele para deitar na minha cama. No dia seguinte, nenhum dos dois lembrava de nada e ficaram se perguntando por que ele estava na minha cama. Por que aquele homem, estava na minha cama se... nenhum dos dois lembrava de nada e ficaram se perguntando por que ele estava na minha cama se ele tinha ido dormir na cama da minha irmã. Depois de pesquisar na internet, descobri que se tratava de uma carta de tarô chamada O Enforcado. Mas até hoje eu não descobri o significado de tudo o que aconteceu naquele dia. Eu espero que leia o meu relato e que você, Matheus, ou os assombrados me ajudem a entender o que aconteceu. Eu gostaria também de saber se outra pessoa já passou por isso. Um beijo para você, Matheus, as crianças e todos os assombrados. Um beijo para você, obrigada. Olha, eu acho que isso teria que ser visto no contexto em que você estava vivendo na época. Não sei, ou qual o significado da carta O Enforcado? Eu não sei também, tem que pesquisar.
por que um cara vestido daquele jeito te mostraria essa carta de tarô? E por que o seu irmão levantou daquele jeito e disse que estava procurando? Eu não sei o que estava acontecendo na sua família na época, ou o que poderia vir a acontecer, ou se tem relação com algum espírito, com algum trabalho que alguém fez. É difícil dizer. Foi há quanto tempo? Aconteceu há uns 11 anos atrás. Então você tinha ainda 19 anos, por aí, 20, né? Não sei, se alguém souber aí, bota a explicação aí. Destino, castigo ou consequência? Vamos lá. Olá, Ana, vou contar aqui alguns relatos que vivenciei. São coisas que aconteceram com pessoas da minha família e alguns amigos bem próximos a nós. São sobre algumas pessoas que pagaram a língua. Os nomes já estão trocados. Vamos aos relatos. Primeiro, um primo da minha mãe, chamado Emanuel, vivia chamando meu irmão de aleijadinho. Ana, meu irmão tem sequelas de paralisia infantil. Doença que nos anos 80 afetou muitas crianças. Uma das pernas dele foi afetada pela paralisia e ficou um pouco menor que a outra. Então, continuando, quando meu irmão era pequeno, esse primo da minha mãe vivia chamando meu irmão de aleijadinho, perneta e palavras desse tipo. Meu irmão chorava muito. Eu brigava direto com esse cara por causa disso, para defender o meu irmão. Então, anos se passaram. Meu irmão trabalha hoje em dia num emprego muito bom, ganha muito bem, é muito bem casado, já é pai de 5 filhos lindos, 4 meninas e um menino. E o primo da minha mãe? Pois bem, ele, trabalhando de vigia de rua, foi vítima de um assalto e levou 2 tiros na perna direita e perdeu vários centímetros da perna e atrofiou os músculos da perna. E hoje ele anda com muletas e sofre dores na perna até hoje, 15 anos após o acontecido. É aposentado, nunca mais conseguiu trabalhar em nada. Detalhe, a perna atingida foi a direita, mesma perna que o meu irmão ficou com sequelas. Destino? Castigo? Pagou a língua? Não sei. Só sei que isso aconteceu na minha família e é um fato. Segundo, esse mesmo primo da minha mãe, Emanuel, ele tinha mania de chamar todo mundo de mongol, termo que antigamente e erroneamente chamavam pessoas com síndrome de Down. Cara, era direto, ele chamava todo mundo de mongol. Minha mãe dizia: Emanuel, para de falar isso com as pessoas. Ele nem aí, dava de ombros e continuava falando besteira com todos. Pois bem, um belo dia, a esposa de Emanuel engravidou. Teve uma menina saudável. Então, na segunda gravidez, nasceu um menino com síndrome de Down. Ana, a família inteira ficou pasma, não pela criança, pois seria amada por todos, mas pelo que ele falava direto. Todo mundo, para ele, era mongol. Terceiro, uma amiga de infância, vizinha de muro, muito amiga mesmo, daquelas que confiamos de olhos fechados e confio até hoje. Certa vez ela, minha irmã e eu estávamos conversando sobre ter filhos e tal. Aí a conversa foi para o lado de crianças deficientes e se tivéssemos filhos com alguma deficiência. Eu disse: eu o amaria e cuidaria para sempre, porque seria o meu filho, o meu bebê para sempre. E se Deus me deu, é porque confiou em mim e me sentiria honrada por cuidar de um de seus anjos. A minha irmã disse: obviamente que iria ficar triste por meu bebê, mas depois eu saberia ser uma mãe especial para uma criança igualmente especial também. Perdão. E eu tenho certeza que amor nunca faltaria para ele. Essa minha amiga disse:
Ai, meu Deus! Eu não ficaria jamais com uma criança deficiente. Eu não saberia cuidar, amar. Ai, eu daria para adoção. Entregaria ao conselho tutelar, ia embora do hospital e deixaria lá mesmo. Eu e minha irmã ficamos chocadas com as palavras fortes dela. Ela falou de um jeito, sabe? Tipo, com repugnância. Mas passou. Ana, exatamente 5 anos depois, essa amiga engravidou. Era uma menina. A gravidez correu normalmente. Porém, quando a menina nasceu, ela nasceu com a barriguinha aberta. O intestino dela era exposto totalmente. O fígado e outros órgãos também. Ana, ela tinha uma deficiência mental também. E essa criança nunca saiu do hospital, pois não sobreviveria fora de lá. Era ligada em aparelhos e essa minha amiga chorava todos os dias pedindo a Deus para salvar a filha dela. Dizia pra gente que o sonho dela era levar a filha para casa, ver a criança dela dormir em seu bercinho, que iria cuidar dela com todo o carinho e amor do mundo. Ana, o caso da criança era tão grave que ela nunca pôde nem sequer colocar a menina no colo. Ela viveu 1 ano, mas nunca saiu da UTI da maternidade onde nasceu. E lá faleceu na frente da minha amiga. Abriu seus olhinhos e deu seu último suspiro. Ficamos muito tristes e lembramos das infelizes palavras da nossa amiga anos antes. Anos depois ela teve um menino perfeitamente saudável, mas parece mesmo que ela tinha que passar por isso para ser a mãe maravilhosa que é hoje. Quarto, um amigo bem próximo odiava homossexuais. Cheguei a ver por diversas vezes ele falando horrores sobre gays, lésbicas e tal. Ele tinha muito ódio, dava para ver na forma como ele se referia a eles. Eu já cheguei até a ver ele bater em alguns homossexuais em festas na nossa cidade. Anos se passaram e adivinha só? A filha dele, hoje adolescente, é lésbica assumidíssima. E o filho é homossexual assumido também. Os dois. E ele ama os dois como eles são. E continua brigando sim, mas para defender os seus filhos do preconceito dos outros. Olha só, que coisa, não? Pois é, gente, o mundo dá voltas. Quinto, uma tia minha vivia falando mal das filhas dos outros, das filhas das irmãs dela, das filhas das vizinhas. Só quem prestava eram as filhas dela, que o resto era tudo vagabunda, que se envolviam com marginais e tal. Até que um dia a filha dela se envolveu com um rapaz que, segundo a minha tia, era empresário, bem de vida. Cada dia aparecia com um carro diferente na porta dela. Depois de uns meses foram morar juntos. Na casa da minha tia... depois de uns meses foram morar juntos, na casa da minha tia. Estranho, ele não era rico? Pois bem, minha prima engravidou. Teve 1, 2, 3 filhos nos anos seguintes. Pois então, um dia, pela manhã, quando saio na rua, vejo a rua inteira cercada de policiais. E na frente da casa da minha tia tinha reportagem. Tinha também 4 viaturas e os policiais saíram de lá com o marido da minha prima algemado. Depois ficamos sabendo que ele era um assaltante muito perigoso e até já tinha matado gente. Bem, foi o que nos disseram. Sexto, uma outra prima minha infernizava a minha vida quando éramos adolescentes. Me chamava de gorda, baleia, bolo fofo e coisas desse tipo. Ana, eu chorava de raiva. Eu sempre fui gordinha, isso nunca me incomodou. Mas incomodava muito a ela. Então ela vivia me rebaixando para os outros. Resultado? Hoje ela é mãe, não só de uma, mas de 2 filhas com obesidade mórbida. São gêmeas e igualmente gordas. E eu só era gordinha mesmo. Mas para ela era tão absurdo isso, né? E hoje ela briga feio com quem xinga as meninas dela.
Por culpa da mãe, as filhas que pagam o pato. O justo paga pelo injusto. É isso, Ana. Com esses exemplos reais de pessoas que conheço pessoalmente e até alguns são familiares meus, quero dizer às pessoas que ouvem esses relatos que cuidem muito do que pensam e falam, pois o pensamento e as palavras têm força, tanto para o bem quanto para o mal. Da sua boca, como que é? A sua boca profere bênção e maldição. Filho, que coisa incrível, né, gente? Você fala, isso não é coincidência. Isso não é coincidência. O da perna tirava sarro, não sei o que lá da perna, e foi a mesma perna. Oi, gente do céu. Nossa, é igual aqueles relatos que eu contei. Cuidado com o que sai de sua boca.